Cannabis. É maconha. Nos Estados Unidos está ficando cada vez mais liberado o uso para plantação de maconha para uso medicinal, né, para produzir anticonvulsivos, etc. Só que eles não têm autorizado pelo governo uma área muito grande disponível para fazer isso. Então eles precisam que essas plantas cresçam mais rápido e de uma maneira mais eficiente. Então eles usam a bactéria, porque a planta, a única forma da planta absorver nitrogênio é através da bactéria, que está na raiz dela. Então eles dão uma bombada, uma super dosagem, uma super quantidade de bactéria na raiz, a absorção de nitrogênio vai ser muito maior, a planta vai crescer muito mais rápido. Na folha, por causa que a clorofila, né, por ela ser verde, ela dificulta a absorção de alguns raios, algumas gamas luminosas aí. A bactéria fotossintetizante, algumas delas são fotossintetizantes, elas nascem na superfície da folha e ajudam a folha a absorver mais energia luminosa. Então a fotossíntese você melhora também. Então quem tiver uma plantinha em casa, esse cara fez esses dias, quiser colocar um pouquinho de Special Blend na planta, regar as folhas com um pouquinho de Special Blend, você vai perceber uma melhora absurda na coloração das folhas e você vai perceber que começa a aparecer os brotinhos, ela cresce mais rápido. Então para quem tem aquário plantado ajuda muito, para quem tem aquário temporal ajuda bastante também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já. Muito bem, então o que filtra a água de verdade não é o filtro. O que filtra a água de verdade são as bactérias. Elas é que permitem que a vida exista. Elas é que fazem com que a matéria orgânica seja processada. Então, se morrer um animal, vai começar a apodrecer e o que faz com que isso aconteça é a ação das bactérias. Tá? Então, esses dois produtos, eles vieram para ajudar muito o aquarista. E aí, mais uma vez eu falo, né? Não vim aqui para ditar regras, eu vim aqui para oferecer alternativas. Então quer dizer que o aquário só vai ser bom se usar bactéria? Óbvio que não, eu nunca usei. Até todos os aquários que eu tive, e todos os aquários dos clientes que eu tinha, foram mais de 50, e eu tive mais de acho que uns 8 ou 9 aquários de riff, de rocha viva, na época a gente chamava. Eu nunca usei isso aqui, nem acelerador biológico na época tinha. Então, óbvio que não precisa, mas se você dispor delas, você vai economizar algumas coisas, você vai economizar tempo, você pode economizar equipamento, você pode aumentar a sua margem de erro, vai comprar aquele Powder Blue, né? Eu não vou falar o preço do Powder Blue aqui, porque eu estou vendo que tem algumas esposas aqui, não estou querendo causar nenhum problema conjugal, né? R$70 mais ou menos, ninguém quer perder R$70. Comprei por 20. Então, para evitar problemas, você pode usar esses dois produtos e você vai melhorar, você vai aumentar a sua margem de erro. Pelo menos você tem uma certeza, que o peixe não morreu por culpa do aquário. Tá? Vamos entender melhor essa relação aí desses produtos. Bom, nessa imagem você pode ver uma gota de Special Blend e um microscópio. Tá? A ação, você vê que as bactérias são totalmente ativas, né? E aqui a gente vê uma gota de um acelerador biológico no microscópio. Mesmo produto com a mesma função. Tá? E aqui outro produto concorrente também, que é um acelerador biológico. Então a diferença é brutal. Se você comparar os três, né, na imagem, você vai ver que não dá para comparar. Nenhum produto vai fazer o que o Special Blend faz. Vocês podem encontrar alguns produtos que têm um cheiro ruim do Special Blend, né? Mas isso é muito fácil de fazer, tá? É só você pegar um pouco de matéria orgânica, colocar dentro de um vidrinho lá fechado, você vai ter o cheiro. Mas 32 tipos de bactérias, cada uma com uma função diferente, no equilíbrio necessário para um aquário, você não vai conseguir nenhum produto do mundo, tá? Isso basta fazer os testes. A gente não vende quantidade de bactérias, a gente vende resultado. Então, você vai ter um resultado infinitamente mais rápido, infinitamente melhor. Como é que funciona o Night Out? Como é que funciona o Special Blend? O Night Out, ele é um produto que faz só uma coisa muito básica, que são bactérias responsáveis por transformar amônia em nitrito, nitrito em nitrato. Só. Você pegou um vidro de Night Out, jogou no seu aquário, você não vai perceber absolutamente nada acontecendo, a não ser que o seu aquário tenha amônia ou nitrito e você faça um teste algumas horas depois, alguns minutos depois.
aí você vai perceber que esses níveis vão baixar consideravelmente, desde que, claro, o seu KH esteja elevado. Isso não é um problema no aquário marinho, sempre o nível de reserva alcalina é alto. Mas é isso que elas fazem, tá? Então elas transformam amônia em nitrito, nitrito em nitrato. E o Special Blend, por outro lado, ele funciona com excesso de comida, ou comida de má qualidade, que vai trazer um excesso de excremento, e ele vai agir direto nessa sujeira, nos dejetos orgânicos. Ou se um peixe morrer, ou qualquer matéria orgânica disponível no aquário, seja ela que esteja disponível no seu cascalho, né, ou que seja colocada diariamente aí pelos peixes. E também vai consumir cerca de 40 ppm de nitrato de um dia para o outro, tá? Overnight. Tá? E vai diminuir a necessidade de você fazer trocas parciais de água. Vocês já pararam para se perguntar por que a gente faz troca parcial de água? A gente faz troca parcial de água para manter os parâmetros equilibrados. Mas aí você vai fazer uma troca parcial de água no dia que está tudo bem, o aquário está limpo, os peixes estão perfeitos, os parâmetros estão todos equilibrados. Para que você vai fazer troca parcial de água? Né? Então você espera um pouco mais e você vai ver. Mas não tem uma regra. De quanto em quanto tempo? Quanto tempo prorroga a necessidade da troca parcial de água? Depende do aquário, depende da alimentação que você usa, depende da quantidade de peixe que você tem, depende da qualidade do alimento de coral que você usa, porque isso tudo é o que vai saturar o teu sistema, né? Então, se você tiver um aquário bem equilibrado, você pode ficar meses sem fazer troca parcial de água, porque os parâmetros vão se manter idênticos. Tá? Então isso é uma conveniência muito maior, isso ajuda muito o aquarista. A água doce a gente sabe que são meses mesmo, 6, 8 meses, um aquarinho comum, como o dele, com peixinhos comuns assim, esquece troca parcial de água, porque realmente não precisa. A única coisa que você precisa fazer é colocar um tamponador. Tá? Mas, vai lá, um tamponador, um night-out você não usa praticamente porque você não faz adição de peixe. A gente vai ver quando usar o night-out e quando usar o Special Blend. A única coisa que usa é o Special Blend na água doce, 5 ml para 60 litros de água, uma vez a cada 15 dias, só. Trabalho zero. Então fica gostoso de aquário. Você pega aquele cara que não é aquarista, não gosta tanto de aquário quanto você, esse cara pode ter aquário. Esse cara que trabalha muito, esse cara que não tem tempo de ficar fazendo TPA, esse cara também pode ter um aquário a partir de agora. E muito bom. Tá? Então, claro. Posso fazer uma pergunta em relação ao Special Blend? Claro. Eu comprei, adquiri um, né, e estou usando, mas assim, o armazenamento dele, eu deixo na geladeira? Não precisa. Vamos falar daqui a pouquinho sobre armazenamento e essas coisas, mas não precisa. E o período de repouso? A cada 15 dias, a dosagem inicial no aquário marinho é 7 ml para 15 litros de água. Depois de uma semana, 7 ml para 25 litros de água. Você vai repetir isso mais 3 vezes, então são 4 vezes que você vai fazer isso. Passou esse período de inoculação, você vai colocar 7 ml para 60 litros a cada 15 dias. Só. Tá? Ou quando necessário, de repente você vai fazer uma troca parcial de água meio grande, você vai receber aquele powder blue de R$70, né? Ou alguma coisa assim, você pode usar e você usa o Special Blend e o night-out. Por que usar o powder blue? Por que usar o Special Blend e o night-out juntos? Vamos entender aqui já. Respondido a sua pergunta? Sim. E a segunda seria se eu posso usar somente ele ou tem que usar em parceria com... Aí é que vai a explicação agora. Bom, no aquário normal, a gente espera em média 36 dias para que o ciclo do nitrogênio se conclua, mais ou menos isso, né? Então, quando o nitrito começa a cair, é a hora de você começar a pôr peixe. Isso sem produto, sem acelerador de bactéria. Com acelerador biológico, esse tempo reduz aí para uns 7 a 15 dias. E com o Special Blend night-out, isso reduz para minutos, né? Você faz tudo isso na hora. E por que eu uso os dois ao mesmo tempo? Por que o ideal, quando a gente coloca no aquário, a gente não colocar só um? Porque, o que acontece? Vamos imaginar essa sala aqui é um supermercado. E eu sou caixa, o Homero é o caixa, né? E vocês não estão aqui dentro, vocês estão lá embaixo, então sobe, daqui a pouco vem 2, depois vai embora, depois vai mais 3, então nunca tem fila no supermercado. Só que se chegarem todos vocês ao mesmo tempo, chega um ônibus com todos vocês ao mesmo tempo, o que vai acontecer no caixa? Vai ter fila. O que acontece no seu aquário? O seu aquário está lá
funcionando perfeitamente com aquela quantidade de peixe, com aquela quantidade de invertebrados, com a quantidade de alimento de coral que você usa, alimento para peixe que você usa, então está tudo funcionando bem, você tem uma quantidade de bactérias boa, adequada para aquela matéria orgânica, está tudo equilibrado. Aí você resolve colocar Special Blend no aquário. O que vai acontecer? Eu vou ter uma transformação muito rápida de matéria orgânica em amônia. Se eu não tiver caixa de supermercado suficiente para atender esse fluxo maior, eu vou ter uma fila enorme. Então eu vou ter um pico de amônia ou um pico de nitrito em algum momento. Não é que isso vá acontecer, mas pode acontecer. Dependendo do nível de matéria orgânica que tiver no seu aquário, você pode ter um consumo muito rápido dessa matéria orgânica e uma produção muito grande de amônio e amônia, que vai virar, né, do amônio vai virar amônia, e você tem um pico de amônia porque você não tem bactérias nitrificantes suficientes para transformar essa matéria orgânica rapidamente em nitrito e nitrato. Então, o ideal para que você não corra riscos é sempre usar os dois juntos, quando da primeira vez que você usou. Nas dosagens de manutenção, não precisa usar os dois juntos. Então, cada 15 dias, normal. Você só vai usar o Night Out de novo quando você for adicionar mais Powder Blue de R$70, né, ou corais de 15, né? E aí você usa o Night Out para quê? Para não ter fila no supermercado. É uma prevenção. E o Special Blend, porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Um é alimento do outro, tal, não tem nada a ver. Eles não funcionam dessa forma. A Special Blend é a turma da lixeira. O Night Out é a turma da manutenção para que tudo funcione bem. Entendeu? Então são bactérias totalmente diferentes, com características diferentes. Por exemplo, Special Blend aguenta até 45 graus de temperatura e também abaixo do nível de congelamento. Se você congelar por um acidente no Special Blend, a bactéria ainda vai estar viva. Já o Night Out, a temperatura mínima é 3, 4 graus e a temperatura máxima é 35 graus. E ela prefere frio. Então, se você tiver que pôr um dos dois na geladeira, coloque o Night Out. Se você, por exemplo, comprei um tubo de 400 ml e eu vou usar, vai demorar para eu usar esse tubo inteiro. Então você põe na geladeira para conservar isso melhor. Caso você vá usar rapidamente, 1, 2 meses, nem o Night Out você precisa pôr na geladeira. Tá? A única coisa que você não pode fazer com o Special Blend é trocar de embalagem. Eu vou comprar um tubo grande e vou dividir aqui com o meu amigo. Você perdeu o produto. A embalagem original, beleza. Dos seus amigos ele vai perder isso aí em questão de horas. Por quê? O Special Blend ele é feito da seguinte maneira. Vocês viram naquele filminho lá que tem um tamborzão que enche as garrafas. Então o que acontece? Um tamborzão grande. Eu acho até que eu tenho essa imagem aqui na frente. Vamos ver. Olha aqui. Aí, ó. Esse tamborzão aqui é água com elementos, nutrientes para as bactérias. E aí o cara vai colocar as bactérias que ele quer aqui dentro. Isso vai ficar aqui durante 24 horas e depois vai entrar nessa linha de produção aqui. As garrafas vão ser cheias aqui, ela fica com esse aspecto de café com leite e depois elas vão para essa sala com uma iluminação absurda, são todas HQIs, até calor aqui dentro e muito claro. E essas garrafas vão ficar expostas à luz durante 5 dias. O que vai acontecer? Essa água vai escurecer e na lateral do vidro, do tubo da garrafa, na lateral dessas garrafas você vai ter uma formação de um biofilme, que são as bactérias que vão fotossintetizantes. Elas vão se formar na lateral desse produto e aí elas vão completar a ciclagem da embalagem. E aí, como resultado final disso, você vai ter sulfeto de hidrogênio, que é um gás que faz com que as bactérias fiquem dormentes. Elas diminuem a atividade. Toda vez que você abre, esse gás sai, as bactérias ficam do jeito que vocês viram naquele microscópio, né, e elas começam a comer e tal, e cada 45 minutos você tem a reprodução delas, praticamente total, você dobra a população delas. O que acontece? Quando você abre, sai aquele cheiro ruim, mas o cheiro não está no líquido. Né? Se você derrubar na mão, você não vai sentir aquele cheiro insuportável na sua mão. Basta lavar com um pouquinho de água e sabão. Né? Mas o cheiro é isso. Então as bactérias ficam assim. Então toda vez que você abre, você põe oxigênio, as bactérias voltam à atividade, produzem sulfeto de hidrogênio de novo, adormecem de novo. E isso vai acontecer toda vez que você abrir
Então, quanto mais você abrir, menos tempo vai durar a embalagem. Mas você não precisa, como eu falei, colocar na geladeira, não há necessidade nenhuma, não precisem brigar com as esposas por causa disso. Né? Briguem por causa do preço do Powder Blue, mas não precisa brigar por causa do Special Blend na geladeira. Tá?